Pensando nesse modelo do ex-presidente Bolsonaro, pensei aqui no ex-presidente Bolsonaro e a relação dele com o agronegócio, né? 8 de janeiro, por exemplo, a gente teve ali, a gente tem aí nas investigações notícias de pessoas do setor do agronegócio sendo investigados por financiamento dos atos do dia 8 de janeiro. Ontem o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento de uma frente parlamentar contra a invasão de terras, né? E disse que na época dele, do governo dele, tinha paz no campo e que agora é tudo diferente, no governo Lula não é. Aí, duas perguntas em uma. O seu desafio, como é que é esse setor hoje? Esse setor ainda é muito bolsonarista, há uma divisão? Qual é a resistência que o setor do agronegócio tem em relação ao presidente Lula? E como responder essa crítica de que, e como, na verdade, como que o governo Lula vai lidar com essa questão das invasões de terra? Olha, primeiro, a segurança jurídica é fundamental. É legítimo a reivindicação pela terra. O movimento social reivindicando, e é parte das obrigações do governo, atender a população menos favorecida. É legítimo, por exemplo, o sonho da casa própria. E o Estado deve prover isso ao pai de família, à mãe de família que sonha uma casa própria. Programas como Minha Casa Minha Vida têm esse papel fundamental. É legítimo dos menos favorecidos, o filho do trabalhador ou o trabalhador que sonha em fazer um curso superior, fazer uma faculdade, para que ali tenha o bem-estar, o sonho de felicidade realizado. E o Estado deve prover a esse sonho através de programas como FIES, programas que incentivam e dê bolsas e qualificação ao ensino superior a cidadãos. E também é legítimo o Estado prover a cidadãos que têm vocação de lidar com a terra, que têm a vocação de produzir alimentos e não tem um pedaço de chão. É legítimo que sejam atendidos. E num governo democrático, num governo do diálogo, do debate, não se precisa fazer isso através de invasão de terras privadas. Existem terras públicas, existe a legitimidade do movimento social, mas que façam isso de forma ordeira, pacífica, principalmente no diálogo. Então eu não vejo divergência nisso, eu acho que é um governo plural que recebe todos os movimentos sociais e deve contemporizar dentro dos rigores da lei. Hoje nós temos um grande debate, por exemplo, ambiental. Não há divergência entre produzir e preservar. Eu acabei de sair hoje da CNA recebendo as propostas, as indicações do setor para a participação do Brasil na COP. E há um alinhamento total, estávamos juntos lá. Frente Parlamentar da Pecuária, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura e a Confederação, que é o grande guarda-chuva de todas as entidades representativas de classe do agronegócio brasileiro, no mesmo alinhamento, falando da altivez, da responsabilidade do Brasil com a produção sustentável, do combate ao desmatamento ilegal, mas também do incentivo a novas políticas públicas que venham intensificar a nossa produção, mas com o grande ativo que temos, que é a preservação ambiental, que garante clima de qualidade para que o Brasil seja celeiro do mundo. Então, um governo plural consegue ter essas... Mas já não tem essa força bolsonarista no agronegócio? Tem, mas ela foi já muito mais forte com o trabalho, com a dedicação. O que aconteceu é que nós respeitamos, e o presidente Lula disse muito bem isso, e uma das maiores tarefas que ele me atribuiu é estar próximo do governo, esse setor tão importante da economia, reestabelecer a conexão. E um dos viés disso é relembrar de como foi os governos Lula 1, Lula 2 para o setor, onde houve o grande avanço brasileiro na produção de alimentos. Eu queria lhe perguntar, ministro, o presidente Lula não é um debutante, já foi presidente 2 vezes. Claro. O governo já tem 10 meses. Nesse período, houve o seu ministério assegurou o financiamento da safra. O maior plano de safra da história. Por que ainda existe essa aversão ao Lula e essa preferência pelo Bolsonaro? O que é que explica sobretudo o bolsonarismo do setor rural? Olha, primeiro há um viés ideológico por uma parte da sociedade brasileira, tanto de esquerda como de direita. E esse aí você tem que separar. Mas a imensa maioria, eu posso lhe dizer, nós começamos o governo, sim, com viés ideológico, eu digo até quase que como um sentimento de luto por aqueles que torceram, votaram, pediram voto, ajudaram a financiar, dentro dos limites legais, a campanha do ex-presidente Bolsonaro, que não foi vencedora. Mas com o trabalho, com a dedicação, com o que é inquestionável,
o apoio do presidente Lula a esse setor. Por exemplo, não tenha dúvida que o maior plano safra da história, 30% a mais de recursos disponíveis para o financiamento da nova safra, foi determinação do presidente Lula. Com apoio à comercialização, abertura de mercados. Agora, por exemplo, estamos incrementando 50%. Estou confiante que nós vamos, antes do final do ano, aumentarmos em 500 milhões de reais a subvenção ao prêmio de seguro, tão necessário nessas mudanças climáticas. Historicamente, nos últimos anos, a subvenção gira em torno de R$1 bilhão de reais do governo federal para a subvenção do prêmio. Nós estamos com muito trabalho, com dedicação, com o apoio do ministro Fernando Haddad, começando a ter a certeza que vamos incrementar talvez 500 milhões de reais ainda esse ano. Então, nada supera o trabalho. A hora que a gente começa a ter o bom diálogo, o presidente Lula tendo ações concretas, a gente vem arrebanhando, falando, mostrando que a política pública vem acontecendo em prol da continuidade do desenvolvimento, a abertura de mercado, 53 novos mercados abertos, graças, com certeza, eu não tenho dúvida disso, eu vivo essa relação dia a dia, a peregrinação do presidente Lula mundo afora, reconectando o Brasil na boa diplomacia, nos laços de amizade, consequências vêm em boas relações comerciais. Mercados que há 20 anos tentávamos abrir, como, por exemplo, o mercado da carne bovina e suína para o México, um mercado de 200 milhões de pessoas, foi aberto em fevereiro desse ano. A abertura do mercado de carne de frango, por exemplo, para Israel, não comprava de ninguém no mundo. Hoje Israel compra carne de frango do Brasil, e isso é espetacular, até porque é bastante remuneradora. A ampliação dos mercados chineses, do Oriente Médio todo. Então isso tudo está mostrando aos produtores e produtoras que o governo apoia o agropecuário. E a eleição, a próxima eleição é lá em 2026, lá todo mundo tem direito de ter democraticamente seu candidato, mas agora é hora de trabalhar, e eu percebo uma unidade muito grande já do setor em torno das políticas públicas. Mas o senhor falou de financiamento legal ao candidato, tudo bem, mas e aqueles que financiaram os atos golpistas? O senhor defende uma punição ao que o ministro Flávio Dino chamou o agrobandido, por exemplo? Não só agro, todo aquele que financiou atos antidemocráticos, todo aquele que praticou deve ser punido, todo aquele que transgredir as leis deve ser punido pelo bem da nossa democracia, o que é que temos de mais sagrado.